Estamos recebendo aqui no estúdio o Pedro Jair Silva, ele que é o primeiro tenente dos bombeiros aqui de Juí, do 12º Comando Regional dos Bombeiros, e faz parte da seção de prevenção a incêndio e também integra a Comissão Técnica de Prevenção a Incêndio dos Bombeiros no Rio Grande do Sul. Bom, a questão é o seguinte, passamos agora já 3 ou 4 meses da tragédia de Santa Maria. Dia 27 agora de maio, vamos completar 4 meses. Então, praticamente 4 meses. E isso mudou, foi um divisor de águas aqui no Rio Grande do Sul em termos da questão de prevenção a incêndio e tudo mais. Aliás, ontem uma lei federal foi divulgada para unificar os alvarás de segurança e fiscalização em casas noturnas no Brasil. A lei já existia antes da tragédia de Santa Maria, mas depois, inclusive os bombeiros aqui de Juí receberam muitos pedidos para alvarás, para fiscalização. Inicialmente essa questão, primeiro-tenente Pedro Jair Silva, depois de Santa Maria a situação mudou também aqui para os bombeiros de Juí, muitos pedidos para essa fiscalização. Demanda crescente. Realmente, assim, o que a gente pode falar com relação à prevenção de incêndio, nós conversávamos já fora do ar há pouco, que realmente a demanda de trabalho, não só aqui de Juí, mas de todos os corpos de bombeiros do estado, ela assim dá para se dizer que aumentou 3 a 4 vezes a mais, queria eu, isso eu tenho falado com bastante frequência em várias outras atividades, a semana retrasada, numa reunião dos prefeitos da Moceleiro, 21 prefeitos reunidos no município de Três Passos, município onde eu comandei o Corpo de Bombeiros até 2 meses atrás, onde eu falei para os prefeitos que queria eu poder fazer esse trabalho não levando em consideração o que aconteceu em Santa Maria. Realmente eu posso já dizer que existe uma lei estadual de prevenção de incêndio desde 1997, que ela aos poucos, embora sendo uma lei nova, tem 16 anos, dá para você dizer, ela vem sendo adequado, sendo executado de uma maneira bastante uniforme, onde se procura padronizar procedimentos em termos de prevenção de incêndio no nosso estado. Claro que levando em consideração o que aconteceu em Santa Maria, isso aumentou, conforme você mesmo falou, aumentou a demanda de trabalho nosso, E nós temos, assim, levando em consideração que Igi, só para você ter uma ideia, atende 11 municípios, O Corpo de Bombeiros de Igi atende 11 municípios. O Corpo de Bombeiros Três Passos, só para nós fazer uma referência, uma analogia, atende 17 municípios. Então, para nós, era muito difícil o nosso efetivo atender a demanda de todos os municípios. Não tinha um contingente suficiente. Exatamente. E o outro detalhe importante, que não era seguido, e hoje, felizmente, a gente tem esse tipo de procedimento, que muitos municípios liberavam o funcionamento de alguns eventos sem a liberação do Corpo de Bombeiros. Felizmente, eu posso dizer que o município de Igi, nós já tínhamos um acordo, dá para você dizer, que todos os prédios, antes de ser construídos no município de Igi, eles precisavam passar por uma sessão nossa, nós chamamos de sessão de prevenção, onde nós dissemos que tipo de prevenção de incêndio precisa para cada prédio. Felizmente, Igi era uma exceção, hoje todos os prefeitos sabe-se então que a responsabilidade com relação à segurança da comunidade não é só do Estado, e sim do município e o proprietário das edificações. É partilhada a responsabilidade. Exatamente, nós chamamos de uma responsabilidade solidária, Então, hoje se tem essa preocupação a nível municipal, estadual, e os próprios proprietários das empresas, das edificações têm nos procurado. Tenente, o senhor entende que até então as normas de segurança eram deixadas de lado, colocadas num segundo plano, em razão do aspecto financeiro ou até mesmo em decorrência de outros contratempos, outros problemas? Leandro, essa tua pergunta é importante e isso eu tinha já preparado para falar. Realmente, assim, infelizmente, eu digo aqui para vocês, digo para os ouvintes, disse todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar. Infelizmente, nós não temos a cultura de prevenção. Nós tratamos ainda a prevenção de incêndio como uma despesa e não como um investimento. A resistência era e às vezes é enorme da sociedade instalar um extintor de incêndio numa edificação, não levando em consideração que às vezes esse mesmo extintor, sendo usado de maneira correta, no material correto, ele pode salvar um patrimônio imenso. Quem sabe Santa Maria lá, se aquela casa noturna tivesse pensado nisso, não teria acontecido, quem sabe? Com certeza. Apesar que ali foram outras situações também, mas poderia ter evitado. Com certeza. Portas de saída e tudo mais. Assim, o sistema, só para você ter uma ideia, o sistema de prevenção, eles são condicionados a 4 requisitos básicos,
que é a altura do prédio, a área quadrada do prédio, classificação do risco de incêndio e classificação da ocupação. Então, esses 4 requisitos que vão definir qual é o sistema de prevenção para cada edificação. O senhor pode recapitular? É a altura? A altura do prédio, a área quadrada da edificação, classificação de risco de incêndio, que é definido pelo Instituto de Resseguros do Brasil, e a classificação da ocupação, dá para você dizer, que é definida pela NBR 9077. Pois é, então, tenente, aqui nós temos, por exemplo, um local com uma área de 100 metros quadrados, 300, 500 metros quadrados. Isso muda o sistema, o projeto de um local para outro. Exatamente. Na verdade, assim, só para nós ter uma ideia, até antes o colega aqui da rádio estava fazendo uma pergunta. De uma escola. Isso, pedindo para abordar, isso, abordar essa situação. Então, assim, quem precisa, só para nós ter uma ideia, quem precisa ter plano de prevenção e quem, e consequentemente, alvará alvará de prevenção. Eu posso dizer para vocês que a partir dessa lei, né, de 1997, no artigo 1º dela, diz que todas as indicações, e eu trato daí, eu sempre falo da exceção, só quem não precisa ter um plano de prevenção e consequentemente o nosso alvará, conforme eu falei, são as residências unifamiliares, onde as pessoas, né, de uma maneira, moram, dá para você dizer, né, residem com a sua família. O restante, todas as indicações precisam ter. Então imagine vocês, comércio, indústria, locais de reunião de público, tipo boates ou assemelhados, igreja, circos, parques, mesmo que seja um evento temporário, que venha se instalar em GI por um período de 10 dias, ele precisa ter um plano de prevenção e precisa instalar dentro dessa edificação, mesmo temporária, alguns sistemas de prevenção. Antes eu falei para vocês os requisitos que envolvem a questão das prevenção dos sistemas de prevenção, mas independente de área, sempre vai ser exigido extintor de incêndio. E até, só para nós termos uma ideia também, as edificações com até 750 metros quadrados, basicamente eles precisam iluminação de emergência e extintores de incêndio. À medida que for aumentando a área, daí sim, vai se precisar para-raio ou SPDA, sistema hidráulico de combate a incêndio sob comando, enfim, dependendo, né, da área quadrada, né, vai ser dimensionar que tipo de Tenente, até uma outra questão, há tempos atrás eu conversava com um proprietário de um estabelecimento aqui de uma casa noturna e ele me falava a respeito de notificações, até para esclarecimento de empresários que atuam nesse segmento, após receber uma notificação, qual é o tempo hábil? Por exemplo, digamos que não tenha uma quantidade mínima de saídas de emergência, por exemplo, quanto o tempo hábil para que essa casa possa se regularizar? Tá, Leandro, com relação assim, a gente sabe que a lei, né, via de regra, ela não retroage, ela é sempre feita para eventos futuros. Levando em consideração, né, que eu falei antes que às vezes nós não conseguimos atender a demanda de toda a nossa área de ação, que são os 11 municípios, algumas edificações ainda não estão de acordo. Quando nós vamos trabalhar então com a possibilidade dos locais de reunião de público. O que a lei de prevenção possibilita em termos de sanções? Ela possibilita uma advertência, multa e interdição. Essas são as etapas. As sanções da nossa lei. Mas ela diz assim, se a edificação não apresentar os itens mínimos de segurança, nós interditamos. Então, o que nós entendemos hoje como item mínimo de segurança para um local de reunião de público, uma boate, por exemplo? Iluminação, extintores e saídas de emergência. Esses três? O mínimo. O mínimo. Esse para nós é o mínimo. Né? Claro que... todas têm isso? Eu não posso dizer assim que todas têm. Algumas estão se adequando, né? Algumas já se adequaram, né? Mas o objetivo hoje, eu digo para vocês que nós estamos focando o nosso trabalho. Inclusive teve uma casa aqui no centro da cidade que passou por reformas estruturais bem amplas. Até a entrada, né, fez uma mudança realmente bastante diferente. Exatamente. Depois de Santa Maria. Exatamente. Poderia ter cuidado antes. O que acontece assim, ó? Tem uma NBR que regula a questão das saídas de emergência. Das saídas de emergência, que é a NBR 9077. Então ela diz assim, ó, que todas aquelas salas com capacidade acima de 50 pessoas, o sentido de abertura das portas tem que ser no trânsito de saída, ou seja, de dentro para fora. Se for um local de reunião de público tipo boate, se esse cálculo da população der mais de 200 pessoas, além do sentido de abertura da porta ser de dentro para fora, ela tem que ser instalada um dispositivo que nós chamamos de barra ou ferragem antipânico, que ela é instalada na porta, que qualquer pessoa num sinistro, num eventual sinistro, se encosta nessa barra, ela vai abrir.
Ok, Tenente Jair, bom, nós temos um compromisso antes das 9 aqui, que termina o programa. Nós vamos agradecer a sua presença. É claro que poderíamos falar muito mais, mas o objetivo da entrevista é isso, trazer os dados principais e quem tiver qualquer dúvida, comparece nos bombeiros aqui de Gil. Vocês estão lá com o pessoal, inclusive vão receber novos bombeiros que vão trabalhar nessa questão do combate a incêndios também. Reforçar essa equipe. Exatamente. Obrigado ao primeiro-tenente Pedro Jair da Silva, da Seção de Prevenção de Incêndios dos Bombeiros de Juí. Ficaremos à disposição para outras orientações, tá certo? Com certeza, Jonas, Leandro, obrigado mais uma vez pelo espaço, né, e dizer realmente, né, para a comunidade, agência regional, para a sociedade, enfim, que nós, né, temos turnos de trabalho de 24 horas, então independente do horário nós estamos pronto para atender, né, e para passar essas informações. Eu acredito, conforme nós conversamos ontem, o tempo é reduzido, então é só para nós ter uma noção, né, que existe a lei e que precisa ser ajustada algumas coisas. E mais, né, nós estamos, os bombeiros, estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado ao primeiro-tenente Jair dos Bombeiros de Gil.